Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do curso técnico de finanças do Instituto Federal de Rondônia. Essa será a aula de planejamento financeiro, nossa primeira aula. Eu sou o professor Ronilson, professor Gilberto, boa noite. Boa noite, professor, boa noite, alunos, tutores, sejam bem-vindos a essa nova etapa do curso técnico em finanças e esperamos poder contribuir para o aprimoramento e conhecimento de todos vocês. Professor Ronilson. Bom, eu sou graduado em administração, com especialização em administração de micro e pequenas empresas, né? E mestrando em administração de empresas pela Uni. O professor Gilberto, pode se apresentar, né, professor? Meu nome é Gilberto Laschi, eu sou graduado em administração e também graduado em ciências contábeis. Tenho uma pós-graduação em marketing e uma pós-graduação em auditoria e gerência financeira. E estou concluindo, estou na fase da dissertação do mestrado em administração pela UNIR. Muita coisa, professor. Então vamos lá. A nossa disciplina é planejamento financeiro e nós vamos buscar compreender o conceito de planejamento financeiro, né? Reconhecer os modelos de orçamento empresarial, aplicar os conceitos e práticas de orçamento empresarial e desenvolver competências práticas e teóricas sobre orçamento empresarial. Vamos desenvolver conhecimento sobre orçamento empresarial. Tá? A nossa disciplina, ela está dividida em 8 aulas, certo? Sendo a primeira aula, nós iremos abordar hoje o planejamento empresarial, seria vendas, produção, compras e despesas. Na próxima aula, nós iremos trabalhar capital de giro e capital fixo. Na outra, no dia 1/8, após o recesso, fontes e formas de financiamento internas e externas. No dia 8 de agosto, controle financeiro, instrumentos de controle, registro e relatórios. No dia 15/8, ações de controle, caixas e bancos de contas a receber e a pagar, estoque imobilizado. No dia 22/8, fluxo de caixa, elaboração e acompanhamento. No dia 29/8, nós iremos estudar aplicação de recursos. E no dia 5/9, será a revisão e a avaliação da nossa disciplina. É isso, professor Gilberto? Isso mesmo, professor Ronilson. Só lembrando que a aula de hoje, em função do jogo da seleção, do ponto facultativo do dia 4, ela está sendo gravada e vocês terão acesso a ela no ambiente virtual de aprendizagem. Isso mesmo. Vocês poderão vê-la a qualquer momento no ambiente virtual. Tá? Bom, vamos ver o que é planejamento financeiro. Segundo o Gitman, planejamento financeiro é um aspecto importante para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução dos seus objetivos. Ou seja, o planejamento financeiro é utilizado para gerir a organização. Como nós já conversamos em aulas anteriores, o planejamento financeiro, os recursos financeiros dentro da organização, eles são importantes porque são eles que dão viabilidade para os projetos, são eles que dão viabilidade para a existência da própria organização e das empresas. Então é importante que haja um planejamento desses recursos para a sua correta utilização e para que ele traga o máximo de retorno possível para aquela organização, seja no aspecto de lucros ou seja no retorno da aplicação na forma de melhores retornos sociais, uma forma de uma aplicação que traga a maior abrangência possível de pessoas sendo atendidas. Tá? Um outro autor, o Roger, diz que a função do administrador financeiro de uma empresa é, além de tomar decisões de investimentos e de financiamentos, é analisar o controle financeiro, ou seja, coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa através de dados financeiros. Ou seja, nós iremos utilizar
as informações financeiras geradas dentro da empresa para tomar decisões sobre o andamento daquela empresa. Qual a melhor forma de se aplicar aquele recurso, se deve-se ou não se fazer um investimento naquele momento, se aquele momento é o momento mais propício para se ampliar a produção ou para diminuir a produção. Então, são várias decisões que são tomadas a partir das informações financeiras geradas dentro da organização. E o planejamento financeiro se utiliza dessas informações para ser realizado, para ser consumado. Tá? Um outro aspecto importante é que o planejamento de finanças, ou planejar as finanças da empresa, é criar uma estratégia econômica, certo? Para que se atinjam os objetivos que podem ser de curto ou longo prazo, da maneira mais estruturada e precisa possível. Ou seja, nós iremos nos utilizar das finanças para organizar também a empresa, organizar outros setores da organização, outros setores daquela empresa. Então as finanças elas servem, o planejamento financeiro serve para se dar uma base no que se faz hoje, para se ver o que se vai fazer no futuro, como aquela organização deve se desenvolver, como ela irá crescer, como ela irá alcançar outros mercados, como ela irá alcançar uma população maior, atendendo mais gente. Então tudo isso vem do planejamento financeiro. Se a empresa tem ou não condições de fazer isso, se a empresa tem ou não condições de dar aquele passo adiante, né, buscando novos mercados, buscando crescimento, esse momento agora é de consolidar o que ela já tem, o que ela já possui em termos de mercado. Bom, e a aula de hoje, especificamente, tem por objetivo desenvolver competências práticas e teóricas sobre orçamento, tá? Sobre orçamento empresarial, buscando despertar o interesse de vocês, alunos, para a pesquisa, desenvolvendo raciocínio crítico a respeito do comportamento e do desempenho das empresas sobre essas premissas. Ou seja, para que vocês entendam melhor sobre como funciona o planejamento financeiro dentro da organização e como esse planejamento financeiro atinge vários aspectos dentro dessa organização, desde o alcance dos objetivos organizacionais, da sua manutenção, do seu crescimento, tudo isso passa pelo planejamento financeiro. E vocês devem dominar essas técnicas, devem dominar esse conhecimento para que possam aplicá-los melhor nas organizações das quais vocês fazem parte. Bom, e o que seria um planejamento financeiro? O planejamento financeiro se inicia com o orçamento empresarial, que seria: o orçamento empresarial é um plano detalhado de aquisição e uso de recursos financeiros e de outros tipos durante um período determinado. Representa um plano para o futuro, expresso em termos quantitativos e formais. Ou seja, o orçamento empresarial é um plano que eu faço para que seja executado por toda a organização, para que nós alcancemos um objetivo. O objetivo dessa organização é um objetivo X, e ele deve ser planejado agora para que nós cheguemos a esse futuro, para que nós alcancemos esse futuro. O orçamento é importantíssimo porque ele constrói a inter-relação que existe entre o mercado e a organização com as pessoas dentro dela. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente, professor Ronilson. E é interessante porque na questão do orçamento a gente vê que muitas pequenas empresas, principalmente, elas não utilizam dessa ferramenta, mas ela é de suma importância para conseguir organizar a empresa, estruturar melhor e fazer com que ela siga um determinado caminho. Até porque ele recebe informações das diversas áreas de dentro da empresa, de vendas, de compras, de gestão de pessoas, enfim, todas essas áreas acabam sendo inseridas dentro desse aspecto do orçamentário. E é importante, num país como o nosso, onde a mortalidade das micro e pequenas empresas é muito alta, que nós dominemos essas ferramentas, que saibamos como utilizá-las, para que nós possamos organizar as finanças dessas organizações e elas alcancem sucesso e, principalmente, que elas se tornem duradouras, porque as micro e pequenas empresas são a base da nossa economia. Aliás, hoje as micro e pequenas empresas são a base da economia no mundo todo, não é isso, professor Gilberto? Exatamente. Existem estudos que apontam nesse sentido e a gente tem que levar realmente em consideração ou trazer ferramentas que os micros e pequenos empresários possam utilizar e realmente ter uma vida da empresa mais longa e conseguir atingir os objetivos da empresa. Com certeza. E agora vamos ver aqui como é que se processa esse orçamento empresarial. Então, o ato de preparação de um orçamento é chamado de elaboração de orçamentos. É o momento em que eu vou elaborar, eu vou estruturar, eu vou colher as informações e eu começar a organizar para me ter depois uma planilha que me diga como está a situação ou como se planeja essa situação para o futuro. Já o uso do orçamento para controlar as atividades de uma organização
é chamado de controle orçamentário. Ou seja, além do orçamento me dar uma visão de futuro sobre o que eu quero atingir, ele me mostra se eu tenho condição de atingir aquilo que eu estou planejando, ele também me dá a possibilidade de controlar as ações que estão acontecendo dentro da minha organização. Porque à medida que eu planejo determinadas ações e não consigo executá-las, ou executo com superávit, eu estou vendo qual é a minha realidade de funcionamento, como é que está azeitada a minha máquina, como é que eu consigo fazer com que as coisas funcionem bem dentro da minha organização. O orçamento me dá a condição de medir se eu estou indo bem, se eu não estou indo mal, me dá a condição de medir se a forma como eu estou executando as atividades é a melhor ou se eu devo buscar uma outra forma de fazê-lo. Então o orçamento ele me dá a condição de realizar várias medidas dentro da organização. À medida que eu vou executando aquele orçamento, eu vou vendo se aquilo se encaixa dentro da minha realidade, se eu superestimei ou se eu subestimei aquela realidade que eu estou vivendo. Tá? Um outro aspecto importante, né, é o planejamento sob controle. O planejamento envolve a fixação de objetivos e a elaboração de vários orçamentos para alcançar esses objetivos. O controle, por sua vez, envolve as medidas tomadas pela administração para aumentar a probabilidade de que os objetivos fixados a cada etapa de planejamento sejam atingidos e que todas as partes da organização estejam trabalhando juntas na direção desses objetivos. Ou seja, como aqui está descrito, à medida que eu elaboro o orçamento, eu faço um plano para o futuro da minha organização, da organização da qual eu faço parte. À medida que eu executo, os instrumentos de controle vão me mostrando como está funcionando a minha organização. Os instrumentos de controle vão me dizendo se aquele orçamento daquela forma vai dar para me chegar até o final, se não vai dar. À medida que eu vou executando, os instrumentos de controle vão me dando parâmetros. É como seguir numa estrada e ter as balizas do lado. Os instrumentos de controle me balizam para me saber se devo continuar seguindo ali daquela forma ou não. E esses instrumentos de controle me propiciam também corrigir os próximos orçamentos que eu vou fazer. À medida que as coisas estão acima do que eu planejei ou abaixo do que eu planejei, eu vou me estruturar para que no próximo planejamento eles se encaixem perfeitamente. E é comum que na hora de elaborarmos os orçamentos, que a gente erre alguma medida. Isso não é fora do normal. Então, quando vocês forem fazer, pode acontecer de vocês errarem. Nós devemos minimizar isso, procurar minimizar ao máximo. Porém, se acontecer, nós temos que entender que esses aspectos fazem parte das organizações que não são exatas. A gente não consegue ainda ter organizações completamente exatas. Então, a realidade de mercado, ou a realidade em que nós estamos vivendo com relação internamente, em relação a funcionários, em relação a equipamentos, isso pode fazer com que os orçamentos não sejam exatos, mas eles devem buscar exatidão. E à medida que nós vamos executando os orçamentos, à medida que nós vamos fazendo novos orçamentos, eles vão se tornando cada vez mais precisos, até nós atingirmos um patamar aceitável de precisão nesses orçamentos. O orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro. É interessante observarmos que o orçamento não é utilizado só pelas empresas. O governo também se utiliza de orçamento, as entidades não governamentais também se utilizam de orçamento, porque o orçamento é uma forma muito simples de se gerir e de se planejar o funcionamento da organização. Então ele é muito útil nas diversas atividades que a organização realiza. Tá? E nesse aspecto aqui, ele serve para estimar quanto nós teremos de ganhos, de despesas, e qual o investimento que a empresa terá em determinado espaço de tempo. Então, ele me dá a condição de começar a executar um planejamento. Ao orçar algo, eu vou criando uma condição para mais à frente eu fazer as execuções e trilhar um caminho que seja mais seguro, onde eu sei para onde eu estou indo, eu estou construindo algo que eu sei para onde eu estou indo. Não é como simplesmente estar no mercado e competir aleatoriamente, sem saber exatamente qual o resultado que vai haver após o passar daqueles momentos seguintes. Então, muitas empresas deixam de existir hoje porque param de analisar essa perspectiva de futuro. Existem por simplesmente existir, sem uma perspectiva de crescimento, ou crescem por uma perspectiva só de mercado. Então, o planejamento, o orçamento empresarial nos dá essa condição de dar um sentido para a organização, de dar um rumo e uma direção a ser tomada. Vamos começar os nossos orçamentos empresariais pelo orçamento de vendas. Tá? O orçamento de vendas é uma planilha detalhada
que apresenta as vendas durante o período do orçamento. Tipicamente, as informações são fornecidas tanto em valor monetário quanto em unidades ou em quantidades, tá? Nós temos aqui um modelo, tá, de uma planilha de orçamento de vendas, onde nós temos as vendas orçadas, aquilo que nós imaginamos vender em unidades, tá? Então, nesse primeiro trimestre, por exemplo, nós teríamos 10.000 unidades orçadas de vendas. Há um preço, isso aqui nós estamos contando em caixas, há um preço de, deixa eu apagar aqui para me corrigir melhor, em caixas, há um preço de R$20 cada caixa. Ou seja, nós teríamos aqui uma venda total de 200.000, certo? 10.000 caixas a R$20, que daria 200.000. No segundo trimestre, nós temos vendas orçadas de 30.000 caixas. Há um preço de venda por caixa de 20, o preço permanece o mesmo. Então, nós teríamos aqui 600.000 caixas, que seria 30.000 vezes 20, que vai ser igual a 600.000. Uma conta simples. Aqui. Já no terceiro trimestre, nós teríamos 40.000 caixas a R$20, o que nos daria R$800.000 de faturamento. Já no quarto trimestre, nós teríamos 20.000 caixas a R$20, que daria 400.000. Tá? Então, nós venderíamos 100.000 caixas no ano com faturamento de 2 milhões. Veja o que é interessante observar que são 4 trimestres diferentes, períodos diferentes, com vendas diferentes. No primeiro trimestre nós tivemos uma venda de 10.000, no segundo trimestre nós tivemos uma venda de 30.000, no terceiro de 40 e no último de 20. Ele vem, cresce e depois diminui. Ou seja, normalmente o mercado tem essas sazonalidades. Tá? A gente tem, por exemplo, o período de final de ano para determinados produtos é ótimo, para outros já não é tão bom. Então as vendas caem nesse último trimestre. Né? Alguns no início do ano é muito bom para vender e outros já não é tão bom. Então assim, essa variedade ela é característica de cada empresa, de cada organização. Então vocês devem levar em consideração na hora de fazer o orçamento de produção ou de vendas, a realidade daquele período que você está analisando. Aqui nós temos um exemplo trimestral, mas você poderia fazer isso aqui mensal ou semestral. Isso aí é uma realidade de cada organização e dos controles que você vai adotar para fazer isso. Tá? Mas o importante é que você tenha uma expectativa de vendas e que imagine qual o volume que você vai vender. Bom, se você estiver iniciando essa empresa, ela ainda não está formada, você ainda não tem esse conhecimento, essa expertise de mercado, você deve pesquisar. Tá? Lembrando que a pesquisa faz parte do planejamento para se abrir uma empresa. Então você deve pesquisar, ver qual é a realidade do mercado, ver quais são os períodos de venda maior, de venda menor, planejar como você vai realizar, vai vender os seus produtos durante aquele período, de um ano ou que seja mais de um ano, mas o ideal é que se faça entre uns períodos de um ano e que se divida isso em etapas, ou em 12 meses, ou a cada bimestre, ou a cada trimestre, ou a cada quadrimestre. A realidade da sua empresa, da sua organização é que vai dizer isso, mas é importante que você faça, tá? O orçamento de vendas, ele é montado multiplicando-se, como eu expliquei para vocês ali, o número de unidades vendidas orçadas pelo preço de cada venda, ou pelo preço de cada unidade que você está medindo. Então, a gente pode notar que no quadro passado, a empresa planeja vender 100.000 caixas de produtos durante um ano, tá? E que as vendas atingem seu ponto máximo no terceiro trimestre, como eu expliquei para vocês. Tá? A sazonalidade dessa organização, dessa empresa, ela atinge o seu pico no terceiro trimestre. No terceiro trimestre é quando eles vendem mais o seu produto. Tá? O orçamento de vendas preciso é a chave de todo o processo de elaboração de orçamentos. Todas as outras partes do orçamento geral dependem do orçamento de vendas. O orçamento de vendas ele é a base.
É em cima do orçamento de vendas que você vai ver o que você vai comprar, se você for uma empresa comercial, ou o que você vai produzir, se você for uma indústria. Então, o orçamento de vendas ele é muito importante e a precisão dele também é muito importante para que você desenvolva o restante do orçamento com base nele e que você se planeje da forma mais adequada. Então, se você errar no orçamento de venda, provavelmente você vai cometer erros em outras áreas, nos outros orçamentos. Então, se o orçamento de vendas é mal feito, o restante do processo de elaboração de orçamentos tende a ser perda de tempo. Ou seja, você tende a cometer erros nos outros orçamentos que você vai elaborar. Tá? O orçamento de vendas ajuda a determinar quantas unidades precisarão ser produzidas ou adquiridas ou quantos atendimentos serão realizados. Ora, se eu sei a quantidade que eu vou vender, naturalmente eu sei qual a estrutura que eu vou utilizar para vender. Eu sei qual a estrutura que eu vou utilizar para poder alcançar aquele objetivo de vendas. Certo? Então, por isso, também, o orçamento de vendas é muito importante. Um outro orçamento é o orçamento de produção. Tá? O orçamento de produção é elaborado após o orçamento de vendas. E ele indica o número de unidades que devem ser produzidas em cada período do orçamento para atender às necessidades de vendas e gerar o estoque final desejado. Ou seja, a partir do cálculo que eu fiz de vendas, eu vou produzir, ou eu vou comprar e estocar para poder vender. Então, é importante que eu saiba quanto eu irei vender para que eu saiba quanto eu tenho que produzir. Sabendo quanto eu tenho que produzir, eu tenho que montar a minha estrutura de produção. Equipamentos, máquinas, pessoas envolvidas nesse processo, né? Um estoque financeiro que eu vou ter que ter para poder bancar, né? Então, tudo isso é importante que eu saiba qual é a quantidade que vai ser vendida para que eu saiba a quantidade que vai ser produzida também. As necessidades de produção podem ser determinadas da seguinte maneira. Nós temos as vendas orçadas em unidades, aqui no nosso caso 10.000 unidades, tá? Um estoque final desejado, qual a quantidade que eu quero ter de estoque ao final daquele período, no nosso caso aqui 6.000. As necessidades totais, ou seja, a soma desses dois, né, que no nosso caso seria 16.000, que é o total que vão ser vendidos, mais o total que eu desejo de estoque ao final. E menos o estoque inicial, que no nosso caso aqui seria 2.000. Ou seja, eu vou vender 10.000, quero manter um estoque de 6, então eu tenho que ter 16. Tá? Desses 16, 2 eu já tenho do meu período passado, que é o meu estoque final do período passado. Então, eu só necessito produzir 14.000. Tá? Então, essa é a conta. É uma conta simples. Você vai pegar o que você tem que vender, mais o que você quer manter de estoque ao final, menos o que você já tem de estoque. Então, isso é o que você vai ter que produzir naquele período para você alcançar o seu objetivo. O quadro aqui apresenta isso. Tá? É isso, professor Gilberto? Exatamente, professor Ronilson. É interessante a gente visualizar, pessoal, que esses orçamentos ficam interligados, o de vendas e o de produção. E todas as sequências que a gente vai ver vai ficar interligada. Muitas pessoas podem se perguntar, mas a gente está falando em finanças, por que a gente está trabalhando com vendas, com estoque, com produção? Gente, na área de finanças, todos os aspectos da empresa, de vendas e produção, interferem diretamente no financeiro da empresa. Se a gente não tiver um planejamento dentro do orçamento que tenha o controle de vendas, de custo de produção e custo total da empresa, a gente acaba perdendo o foco e muitas empresas quebram em função disso, né, professor Ronilson? Com certeza. Então, para vocês verem o quanto é importante que a gente estabeleça bem, elabore bem os orçamentos. Todos os orçamentos são importantes. Alguns têm preeminência sobre outros, ou seja, eles vão iniciar o processo. Mas todos são muito importantes e erros ali normalmente provocam prejuízo para essas empresas. Tá? Mas no nosso caso aqui, nós temos as vendas orçadas, ou seja, 10.000 unidades, né? Mais o estoque desejado ao final, né? De 6.000, que é aquele exemplo anterior. Então, nós teríamos 16.000. Desses 16.000, nós já temos 2.000 produzidos. Logo, nós necessitamos produzir 14.000. Tá? No segundo trimestre, aumenta a venda. O orçamento de vendas aumenta, 30.000 unidades. O meu estoque
desejado é de 8 mil. Um detalhe, observem que existe uma correlação. Se eu vou vender mais, o estoque que eu mantenho é maior. Tá? Então, vejam que eu vou vender 30 mil, o estoque que eu mantenho aqui é de 6 mil, ou seja, 20% dos 30 mil. Tá? Então, eu vou vender 30, tenho que manter 8 ao final de estoque, então eu tenho que ter 38 mil unidades. Dessas, 6 mil eu já tenho do período anterior, está aqui. Então, eu vou ter que produzir 32 mil unidades para ter o estoque desejado ao final, ou seja, 8 mil. No trimestre seguinte, as vendas são de 40 mil. Para uma venda de 40 mil, eu desejo manter 4 mil em estoque, que seria 20% dos 20 mil. Então, eu teria 4 mil de estoque ao final do período, então eu teria que produzir 44 mil unidades, 40 que eu vou vender mais 4 de estoque final. Só que eu já possuo 8 mil do período anterior. Então, eu vou ter que produzir 36 mil, que são os 44 menos os 8 que eu já tenho de estoque final. No quarto, seriam 20 mil unidades. Ora, eu vou produzir 20 mil e quero manter em estoque 2 mil. Na nossa perspectiva, 2 mil seria 20% dos 10 mil que eu produzo normalmente no primeiro trimestre. Claro que pode haver um aumento aqui, mas hoje nós não estamos considerando isso. Então eu teria 20 mil de vendas mais 2 mil que eu quero chegar ao final mantendo em estoque, então eu teria 22 mil unidades. Dessas 22 mil unidades, 4 mil eu já possuo do período anterior. Então eu necessito produzir 18 mil unidades. Ou seja, nesse último trimestre, eu teria que produzir 18 mil unidades para alcançar o meu objetivo de manter 2 mil unidades em estoque para o trimestre seguinte, certo? Vocês vejam que há uma inter-relação. Um trimestre está interligado ao outro, assim como o meu volume de produção está interligado ao meu volume de vendas e ao estoque que eu espero manter para o trimestre seguinte. É importante manter estoque para o trimestre seguinte, porque eu posso ter um problema com equipamento, eu posso ter um problema com energia elétrica e isso afetar de alguma forma o meu processo produtivo. O que vai fazer com que, eu mantendo esse estoque regulador, eu não corro o risco de faltar produtos para o mercado. Que eu não corro o risco de perder vendas porque eu não tenho produto. Então eu mantenho em estoque uma certa quantidade, que é uma garantia para que se ocorrer algum evento fora do meu controle, eu já tenho esse estoque ali regulador para garantir o fornecimento dos meus produtos. E sempre que eu aumento a minha perspectiva de vendas, automaticamente também eu aumento o meu estoque regulador, aquele estoque que eu vou manter ali para eventualidades. Nós temos também o orçamento de matéria-prima. Bom, se eu estou produzindo, eu necessito manter um orçamento de matéria-prima, tá? Que é aquele material que vai ser utilizado na produção. Então, depois de serem calculadas as necessidades de produção, pode ser elaborado um orçamento de matérias-primas direta, ou seja, aquilo que eu vou usar diretamente na produção dos meus produtos. Então, o orçamento de matéria-prima direta detalha as quantidades de matérias-primas que precisam ser adquiridas para cumprir o orçamento de produção geral e os estoques, e gerar os estoques adequados. Ou seja, o orçamento de matéria-prima vai detalhar para mim o que é que eu tenho que ter em estoque guardado, tá? Mantido a cada final de trimestre ou durante o trimestre, para que eu produza aquilo que está proposto que eu produza, para que eu produza em quantidade suficiente para alcançar o volume de vendas que está planejado, que está projetado. Então, não pode faltar matéria-prima, se faltar matéria-prima a produção para, e aí eu tenho um prejuízo, certo? Da mesma forma que os demais, também a matéria-prima tem um modelo, certo? Que exige a produção programada, ou seja, aquilo que nós estamos programando de produzir. No meu caso aqui, eu não citei diretamente, ele vai estar no quadro aqui logo depois, mas nós temos aqui a produção programada, depois eu vou ter que somar o meu estoque final desejado de matéria-prima, certo? Que vai ser igual à necessidade total de matéria-prima, menos o meu estoque inicial de matéria-prima, que é aquilo que eu tinha antes, que vai ser igual à matéria-prima a ser comprada no período. É isso, professor? Isso, Ronil. Só lembrando aos alunos que esse caso da matéria-prima, ele acaba sendo a gente tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado,
Porque a gente está vendo a programação de matéria-prima para um trimestre, mas essa aquisição, às vezes, você tem que começar a trabalhar em cima dela antes para fazer as cotações e ver com o fornecedor o prazo de entrega, negociar o melhor preço. Então, é uma negociação que você tem que iniciar, você planejando o que vai precisar para aquele período, você tem que começar a iniciar essa negociação bem antes, em função dessas premissas, né, de negociação, de preço, às vezes o prazo de entrega do fornecedor pode atrasar ou alguma situação que pode incorrer em algum atraso, né, da chegada da matéria-prima na empresa. E ela atrasando pode ocasionar problemas na produção e depois problemas na venda, né? Lembrando que hoje o mercado é muito competitivo, a concorrência é muito grande. Se você deixa de produzir, deixa de ter o seu produto no mercado, o seu concorrente vai tomar o seu lugar. Ele vai vender o produto no local onde você vende e ele, para você recuperar, já vai dar mais trabalho. Então é importante que se leve em consideração o que o professor Gilberto acabou de dizer. Nós devemos calcular o tempo que vai levar para aquela matéria-prima chegar até aqui, o tempo que eu levo para fazer cotações e orçamentos. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora que eu vou gerar o meu estoque, na hora que eu vou dizer qual o estoque final de matéria-prima desejada. Aquilo que eu vou deixar para minha garantia, para minha segurança. Porque esse estoque é um estoque regulador. Eu sei que se acontecer uma eventualidade e atrasar, aquele estoque regulador vai garantir a minha produção, a continuidade da minha produção, enquanto chega aquele produto. Além disso, o estoque também me garante que, se houver um aumento de produção, eu tenho um estoque regulador que vai me propiciar esse aumento de produção até chegar novas matérias-primas. Então, o estoque regulador é importantíssimo nesse processo. Aqui no quadro, nós temos essa situação descrita. Ou seja, nós temos aqui, lembrando que o processo se inicia com o orçamento de compras, tá? De vendas, perdão. Orçamento de vendas. Então, aquilo que você vai vender dá origem ao que você vai produzir. O que você vai produzir dá origem ao seu estoque de matéria-prima. Aquilo que você precisa manter de matéria-prima, comprar de matéria-prima. Então, o orçamento aqui descrito, ele está em caixas, né? Digamos que a produção exigida, nesse caso aqui, seria de 14 mil. Seria de 14 mil unidades, né? 14 mil caixas. Certo? Isso para o primeiro trimestre. Um outro fator seria a matéria-prima necessária por caixa. Né? Qual a quantidade? Então, vamos dizer que cada caixa dessa aqui tenha 15 quilos da matéria-prima. Certo? A minha necessidade de produção, então, seriam de 210 mil quilos. Veja que nós saímos de uma condição de caixa para quilos agora. Tá? Mais o estoque final desejado de matéria-prima, que seria, no nosso caso aqui, de 48 mil. Tá? Então, eu quero manter 48 mil quilos de matéria-prima no meu estoque, ao final. Então, a minha necessidade total vai ser de 258 mil quilos de matéria-prima. Aonde eu já tenho um estoque inicial de 21 mil quilos, certo? E a matéria-prima a ser comprada, no nosso caso aqui, vai ser de 237 mil quilos. Que seria os 258 menos os 21. De onde essa matéria-prima custando a R$1, a empresa vai desembolsar 237 mil reais para poder comprar essa matéria-prima. Vejam que a matéria-prima em estoque também tem outra característica. Você necessita de capital para poder tê-la em estoque. Você precisa ter recurso que vai sair ou do seu capital de giro ou de um empréstimo, se for financiado por terceiros, para manter isso. Então, se você coloca uma quantidade muito grande de matéria-prima ali, você corre o risco de ficar com o capital empatado e perder dinheiro, porque você poderia aplicar aquele recurso, se for capital próprio, ou você vai pagar juros para alguém se não for capital, se for capital de terceiros. Então, você tem que ter esse cálculo muito bem feito para você evitar perdas nesses aspectos que eu estou falando para vocês. Tá? No segundo trimestre, nós temos um aumento de vendas. Tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, a produção seria de 32 mil caixas, a 15 quilos a caixa. Então, a necessidade de produção seria de 480 mil quilos, certo? Mais o estoque final desejado, que no nosso caso aqui seria de 54 mil quilos. Então, as necessidades totais seriam de 534 mil quilos de matéria-prima. Menos o estoque inicial, de 48 mil quilos, nós teremos aqui que a matéria-prima a ser comprada seria de 486 mil quilos. A R$1, a empresa vai gastar 486 mil reais para comprar essa matéria-prima aqui. Tá? No terceiro trimestre, nós teremos 36 mil caixas de produção.
a 15 quilos por caixa, nós teremos 540 mil quilos de matéria-prima. Mais o estoque final desejado de 37 mil quilos, nós teremos aqui um total de 577 mil quilos de necessidade de matéria-prima. Como o nosso estoque anterior é de 54 mil quilos, então nós necessitamos de 523 mil quilos a serem comprados. A R$1 vai dar 523 mil reais nesse trimestre. No quarto trimestre, quando a produção diminui, então nós teremos uma produção de 18 mil caixas, a 15 quilos cada caixa, daria 270 mil quilos de necessidade de produção. Como nós temos um estoque final desejado de 22 mil quilos, a nossa necessidade é de 292 mil quilos de matéria-prima. Como o nosso estoque regulador aqui é de 37 mil, nós necessitamos comprar 255 mil quilos de matéria-prima. A R$1, nós teríamos 255 mil reais de necessidade de capital para isso. Não é isso, professor Gilberto? É exatamente, professor Ronilson. Só lembrando que nessa tabela que a gente está verificando, nessa planilha, a gente trata isso apenas de um componente, né, do produto, de uma das matérias-primas. Então, se um produto tiver, para produzir esse produto, você tiver necessidade de 10 matérias-primas para ele, você vai acabar dividindo em 10 planilhas desse modelo, onde você vai fechar todos os itens que compõem esse produto. Um exemplo, digamos, a gente vai produzir água mineral, a gente precisa da embalagem e da água. Né? Então, nós temos duas planilhas, né? Para embalagem, para garrafinha e o outro para água. Né? Então, seriam duas planilhas. Nesse caso, a gente só está demonstrando como exemplo numa planilha, mas ela pode se desdobrar em diversas planilhas, como uma receita de bolo, né? Para produzir um item, eu preciso 300 gramas desse produto, dessa matéria-prima, 1 quilo dessa matéria-prima, 600 gramas daquela. Então, você vai abrindo as planilhas de acordo com a composição do produto, de acordo com as matérias-primas que você necessita para produzir aquele produto. Isso é muito importante. Então, vocês têm que ter em mente que isso aqui é para um produto, para uma matéria-prima só daquele produto. Se aquele produto final seu vai levar várias matérias-primas, você vai ter que produzir uma planilha dessa para cada matéria-prima e ter um controle desse para cada matéria-prima. E observem como o orçamento ajuda no controle de produção. Se você vai produzir pão, por exemplo, certo? Se você vai utilizar farinha de trigo, você vai utilizar fermento, você vai utilizar sal, aqueles produtos são orçados para aquela quantidade de produção que você vai vender. Tá? Então você vai controlar, se estiver usando mais trigo do que o que você planejou, com certeza o seu pão está saindo com medidas diferentes do que você tinha imaginado. Então vamos supor que o pão tenha até 50 gramas e você esteja fazendo um pão com 60, claro, hoje em dia com a questão da balança que você está vendendo no quilo, não tem nenhum problema, mas o seu pão dimensionado dessa forma vai fazer com que você consuma mais matéria-prima. Então o dimensionamento do processo produtivo ele é importante na avaliação da necessidade de matéria-prima. Se você tiver máquinas realizando esse processo, vai existir uma exatidão maior nisso, e com certeza você vai chegar ao final também com a exatidão maior de matéria-prima necessária. Mas aí entra a questão do aspecto regulador de estoque. Aquele produto que você vai deixar em estoque para garantir eventualidades no processo produtivo que não falte, que não deixe você, que não pare a produção, que você não deixe de produzir por falta de matéria-prima, tá? Então, nós temos aqui uma produção de 100 mil caixas por ano, o que daria uma necessidade de produção de 1.500.000 quilos, um estoque desejado de 161 mil, com uma necessidade total de 1.661.000 quilos. Como você tinha um estoque regulador de 160 mil, você necessitou comprar 1.501.000 quilos de matéria-prima, o que dá R$1.501 de gastos. Então você vê que você controla os seus gastos no seu processo produtivo. Você sabe quanto você vai necessitar cada trimestre. Se você já tem isso guardado, ótimo. Se você não tem, você se provisiona, você se organiza para ter aquele recurso quando você for necessitar dele. Um outro tema importante, né, que na preparação do orçamento desse tipo, uma das etapas do planejamento é a necessidade de materiais, o MRP, de uma empresa. O MRP é uma ferramenta de administração de operações que usa um computador para gerir materiais e estoques. O objetivo do MRP é garantir que os materiais certos estejam disponíveis nas quantidades apropriadas e no momento certo para apoiar o orçamento de produção.
o funcionamento detalhado do MRP é discutido na maioria dos livros de administração de empresas. Então, se vocês quiserem aprofundar o seu conhecimento sobre a questão dos estoques, sobre a questão da matéria-prima, vocês podem se utilizar do MRP, tá? Podem procurar, pesquisar e se verificar que ele é uma ferramenta interessante que nós estamos propondo para vocês aqui, para que vocês pesquisem e identifiquem lá a forma de utilizá-lo, tá? Bom, vamos citar agora, nós temos falado de um exemplo de uma empresa industrial. Vamos falar agora de uma empresa comercial, tá? Então, a CIA tem tudo prepara um orçamento de produção, pois é uma empresa industrial. Se fosse uma empresa comercial, como são a maioria das empresas, prepararia em seu lugar um orçamento de compras de mercadorias, que mostrasse o volume de bens a serem adquiridos junto com seus fornecedores durante o período. O orçamento de compras de mercadorias possui o mesmo formato básico do orçamento de produção, como nós vamos mostrar a seguir. Então, nós temos aqui um orçamento de compras de mercadorias, tá? Então, nós temos aqui as vendas orçadas, ou aquilo que eu espero vender naquele período, tá? O estoque final desejado daquela mercadoria, você tem que ter um estoque, ao final você deve reservar um estoque, porque vamos supor que você esteja vendendo um determinado produto e surge uma necessidade e as pessoas passem a comprar mais. É aquele estoque que você mantém lá que vai garantir que não falte produto na prateleira e que o seu cliente não vai buscar no concorrente comprar esse produto, tá? Então você precisa ter um estoque final desejado, as necessidades totais, né? Quanto você vai precisar, no caso aqui de 12 mil unidades, que seria a soma dos 10 mil que você vai vender, mais o estoque final desejado, que daria os 12 mil. Menos o estoque inicial, aquilo que você já tem em estoque para garantir essas vendas. Então, se você precisa de 12 e já tem 4, você só vai precisar comprar 8, tá? Então, 8 mil unidades é o que você vai precisar comprar para alcançar a quantidade a ser vendida, a quantidade orçada de vendas. Então, uma empresa comercial elaboraria um orçamento de compras de mercadorias como apresentado para cada item que colocasse em seu estoque. Então vocês imaginem o seguinte, que você tem um supermercado. Você tem que ter um controle para todos os itens que estão dentro do supermercado. Hoje já existem vários softwares que permitem que você faça o controle de estoque de uma forma automática. Ou seja, quando você compra, quando chega a mercadoria que ela entra no seu estoque, ela é lançada no sistema, ela dá entrada no sistema. Quando você vende essa mercadoria, o sistema automaticamente já dá baixa e já lhe diz qual a quantidade que você tem. E assim você consegue administrar esse fluxo com muito mais facilidade. Essas planilhas que nós estamos apresentando para vocês, ela é feita de forma automática por esse software nas empresas comerciais. Nas empresas industriais também existem softwares específicos a serem utilizados dentro delas para poder controlar esses estoques, tá? O orçamento de compras de mercadorias pode ser expresso em termos de números de unidades ou dos custos de aquisição. Depende do modelo dessas unidades. Assim sendo, por exemplo, as vendas orçadas apresentadas na tabela anterior podem ser medidas em termos de número de unidades vendidas ou do custo de compra das unidades vendidas. Isso é interessante para uma pequena empresa, porque as pequenas empresas normalmente têm dificuldade de capital. Então você não consegue enxergar muito bem, às vezes, em termos quantitativos de unidades. Então eu posso chegar e falar, não, eu preciso de 10 unidades, mas quanto isso se expressa em termos de valores financeiros? Quanto eu preciso ter em recursos para poder bancar esse tipo de estoque? Então você deve fazer esse comparativo. Existem empresas comerciais, as micro e pequenas empresas hoje adotam várias ferramentas para fazer isso, que juntam as duas coisas. Eu tenho ela tanto em termos quantitativos como em termos valorados. Então eu sei que para aquela quantidade que eu pretendo manter em estoque, eu tenho que ter aquela quantidade de recursos para poder bancar. Aquela quantidade de recursos para poder pagar as contas que vão ser geradas por ela. Isso aí varia muito de regime de compras. Você pode comprar com prazo, você pode comprar à vista, você pode comprar pagando antecipado. Então esse regime de compras é que vai dizer para você qual vai ser o regime que você vai adotar
para o volume que você vai ter em estoque, se vai ser um estoque maior, se vai ser um estoque menor. Lembrando que hoje nós temos uma inflação razoavelmente equilibrada, o que nos permite manter o estoque sem não ter necessidade de estoques muito grandes, porque os preços dos produtos são relativamente estáveis. Claro que existem casos. Então, cada organização vai se adequar à sua realidade. Vamos fazer agora o orçamento de mão de obra direta. Supondo que essa empresa seja uma empresa industrial, então nós vamos ver o orçamento de mão de obra direta também é elaborado a partir do orçamento de produção, ou seja, de quanto vai ser produzido. É preciso que as necessidades de mão de obra direta sejam calculadas para que a empresa saiba se haverá horas suficientes de mão de obra disponíveis para atender às necessidades de produção. Ou seja, sabendo com antecedência quantas horas de mão de obra direta serão necessárias durante o ano, a empresa poderá preparar os planos para ajustar sua força-tarefa de trabalho na medida das exigências da situação. Então, esse orçamento, ele define como vai ser as necessidades de mão de obra durante um ano. Isso é muito importante, porque eu posso ter um quadro variável dentro da minha organização. Então, no primeiro trimestre, que o meu volume de vendas é menor, eu posso ter uma quantidade menor de gente trabalhando. No segundo trimestre, no terceiro trimestre, que é uma quantidade maior, eu vou ter que contratar gente, eu vou ter que trazer mais pessoas para trabalhar. No quarto trimestre, se diminuir, eu já vou também diminuir o meu quadro. Lembrando que as empresas, principalmente as microempresas, elas não têm tanto capital de giro disponível, o que vai forçá-las a se adequar a essas realidades. Grandes organizações normalmente procuram manter o seu quadro porque é um quadro mais especializado, ou terceirizam parte do processo produtivo para que essas oscilações de mercados não atinjam o seu quadro permanente de pessoal. Mas isso aí, cada organização vai se adequar conforme as suas necessidades, conforme a sua realidade de existência, tá? Então, mas é importante que vocês dominem esse processo, vocês saibam qual a quantidade de horas de força de trabalho que vão ser necessárias em cada período, para que vocês saibam se aquela quantidade que você tem de pessoas é suficiente, se você vai precisar treinar alguém, se existe no mercado pessoas disponíveis para poder realizar essa atividade caso você necessite. Então tudo isso tem que ser visualizado, tem que ser visto pelas organizações, não é isso, professor? Exatamente, professor Ronilson, exatamente. Então nós temos aqui o quadro, né, que detalha isso, tá? Então aqui nós temos a produção em caixas, conforme o quadro anterior, posto no quadro anterior. E aqui, quanto tempo, quantas horas eu gasto para a produção de cada caixa. Lembrando que isso aqui, 0,50 em termos de horas, seria o equivalente a 30 minutos ou meia hora para a produção de cada caixa, tá? Então eu vou produzir 14 mil caixas, levando 30 minutos para produzir cada caixa, o que equivale a um custo de mão de obra de R$15 por hora. Então nós temos um custo de mão de obra total de R$105 mil. Para produzir 14 mil caixas, eu vou gastar R$105 mil no período de um trimestre, né, de 3 meses. Tá? No segundo trimestre, nós teremos 32 mil caixas a serem produzidas. A meia hora a cada caixa, a R$15 a hora, nós teremos um total de R$240 mil para produzir as 32 mil caixas, que é o nosso orçado, que nós devemos produzir para atender a demanda de vendas. No terceiro trimestre, nós teremos 36 mil caixas, a 30 minutos a produção de cada caixa, a R$15 a hora de produção, ou seja, R$270 mil para produzir. No quarto trimestre, nós teremos 18 mil caixas, 30 minutos para produzir cada uma, R$15 a hora, R$135 mil. Sim, professor Gilberto? Só, professor, lembrando que a gente colocou aqui um exemplo com o custo da mão de obra, um valor estável, né, de R$15 a hora. Mas quando a gente for elaborar o orçamento, a gente tem que levar em consideração se em determinado mês há o dissídio coletivo da categoria, se há uma previsão de aumento no salarial, que pode até interferir nesse valor. Então, como na questão de vendas e de produção a gente leva em consideração a sazonalidade, que são os picos ou os períodos baixos de venda, nessa situação a gente também tem que levar em consideração a probabilidade de aumento do salário, o que onera também o custo da mão de obra. Sim, e um outro fator também que normalmente está crescido, que vai crescer a mão de obra, é que normalmente as organizações de hoje pagam um percentual sobre produtividade.
para aumentar a produção desses funcionários. Então, ali, vamos considerar que ali seja uma média do que acontece durante o ano. Normalmente, nas organizações, nós temos aí uma variação de valor de hora de trabalho no decorrer do ano. Vai depender do mês, pode estar menor, pode estar maior, e também de dissídio coletivo, de aumento de salário mínimo, dos vários aspectos de política salarial que nós temos no país. Então, isso ali seria uma média do que ocorre durante um ano todo, tá? Mas é importante o que o professor Gilberto falou, porque a gente nunca deve ficar estático, ficar preso só ao que está aqui. Isso aqui são exemplos que a gente está apresentando para vocês. Então, aqui nós temos que, no primeiro trimestre, nós gastaremos R$105 mil. No segundo trimestre, 240, no terceiro, 270, no último, 135, o que equivale a R$750 mil. Eu vou ter que fazer essa reserva dentro do meu capital de giro. Eu tenho que saber que esses volumes têm que estar disponíveis, tá? A partir das minhas vendas, das entradas de receitas e de tudo mais. Tá? Então, nós temos também o orçamento de custos gerais de produção, tá? Que seria o orçamento dos custos gerais envoltos na produção, que é uma planilha de todos os custos de produção, além de matéria-prima direta e mão de obra direta. Tá? Os custos gerais de produção são separados em componentes fixos e variáveis. Nós não apresentaremos aqui nenhum modelo completo de custos variáveis, né? de custos gerais de produção, mas eles devem ser considerados a partir do que você tem de matéria-prima, de produção, de mão de obra. Todos esses aspectos devem ser levados em consideração na hora que você vai montar a sua planilha de custos gerais. Existem vários exemplos de planilhas de custos gerais disponíveis na internet, você pode buscá-las, né, e adequar a sua realidade, adequar aquilo que você está produzindo. Tá? Então, vamos agora para o nosso intervalo, tá? E voltamos daqui a pouco com as nossas atividades, com a correção das nossas atividades. Obrigado. Olá, alunos, estamos voltando após esse intervalo para vocês realizarem as atividades. Eu só gostaria de fazer uma complementação do encerramento da fala do professor Ronilson quanto a gente viu aí diversos modelos de orçamento, só enfatizar que esses orçamentos todos de vendas, de produção, de mão de obra, de custos gerais, eles acabam se interligando e formando o orçamento geral da empresa. Ou seja, você juntando todos esses levantamentos de orçamento que a gente viu como modelos e alguns demais que existem por aí, você acaba fechando o orçamento geral, né, da empresa, onde você vai ter todas as receitas, né, que a empresa pode produzir e todos os custos e despesas que ela possui para fechar a sua operação. Então é interessante a gente conseguir, a gente começa passo a passo nos pequenos itens para depois fechar o global. E esse global é que dá o encaminhamento da empresa. E ressaltar também que é muito importante não só nós elaborarmos o orçamento, mas também acompanharmos a sua execução. Ou seja, se a gente previu 10 mil unidades de venda para o primeiro trimestre, nós temos que ficar acompanhando se a gente vai realmente atingir essa meta e se a gente não atingiu, o porquê não atingiu e tomar atitudes para que no próximo trimestre a gente consiga atingir esse volume. Porque senão o orçamento acaba ficando somente com sei lá, como... Só no papel, né? Só no papel ou como um modelo e não acaba atingindo o seu objetivo. Então, o controle em cima da execução do orçamento é muito importante para a gente conseguir atingir os objetivos, né, que a gente previu e tomar ações corretivas, tanto para mais como para menos, para diminuir custo ou para aumentar a venda, enfim, aquilo que for necessário. É isso mesmo. E como nós vimos no semestre passado, toda organização tem um objetivo. E o objetivo das organizações, eles são divididos
no decorrer do tempo. Então, eu tenho um objetivo para se alcançar em 10 anos, mas eu tenho ano a ano que alcançar aqueles objetivos. Já os do ano, eu divido eles, e o orçamento é a grande ferramenta que nós temos, tanto para planejar como iremos executar aquilo, como iremos fazer aquilo, quanto para controlar o que está sendo feito. Como o professor Gilberto falou, é importantíssimo que, além de elaborar o orçamento, que você também acompanhe o andamento daquelas atividades, que você saiba que se o seu orçamento está da mesma forma como está sendo executado, se as execuções estão de acordo com o seu orçamento. Se há algo a ser corrigido, já comece a se organizar. Se você consegue organizar, já corrigir para o próximo trimestre, ótimo. Se não, no ano seguinte você já corrige, para que aqueles erros não se repitam. Como eu disse no início da aula, é importantíssimo a exatidão com que você consegue levar o orçamento. Quanto mais exato for o orçamento, maior a probabilidade de sucesso da sua empresa, da sua organização. Então vamos praticar, certo? Vocês, como eu expliquei também, vocês no início têm uma certa dificuldade até encontrar a exatidão e os pontos exatos das várias situações, mas é importante. E um outro detalhe, nós estamos citando aqui exemplos de orçamento empresarial de áreas. Nós estamos falando aqui de comércio, nós estamos falando aqui de indústria, mas a sua área pode ser serviço. Você vai adequar isso aqui à sua área de serviço. Você vai adequar, por exemplo, a parte de mão de obra, é muito importante na área de serviço. Parte de vendas vai ser a quantidade de atividades que você vai executar para outros, para terceiros. Quanto você vai receber, seriam suas vendas. Então, tudo isso você vai adequar conforme a sua realidade, tá? E vocês podem buscar, pesquisar, que vocês vão encontrar, tem muito material disponível sobre esse tema. Mas voltando aqui à nossa aula, vamos para as nossas atividades. A primeira atividade é bem simples, eu pedi para que vocês definissem planejamento financeiro. Planejamento financeiro pode ser definido como criar uma estratégia econômica para que se atinjam os objetivos que podem ser de curto ou de longo prazo, da maneira mais estruturada e precisa possível. Vejam a palavra precisa, ou seja, com maior precisão, com maior exatidão. Quanto mais exato for o seu orçamento, maior é a garantia de sucesso da sua organização. Maior é a garantia de que as atividades que você está executando, elas vão lhe dar lucro ou vão alcançar o objetivo social que você está visando. Então, você deve focar nisso, tá? Seu objetivo deve ser de curto ou de longo prazo e estruturado de maneira precisa. Você deve apresentar isso de forma clara e com maior exatidão possível. A questão 2, tá? Na questão 2, eu peço para que vocês definam com suas palavras a função do gestor financeiro em uma organização. Então, a função do administrador financeiro ou gestor financeiro de uma empresa, além de tomar decisões de investimentos e de financiamentos, é analisar o controle financeiro. Ou seja, coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa através de dados financeiros. Então, a função do gestor financeiro é analisar essas informações todas, é pegar essas informações agora e transformar elas num plano, num projeto. O orçamento empresarial é uma das formas de controle, é uma das formas de planejamento que o gestor financeiro tem. Ele vai se utilizar dessa ferramenta para precisar vai pegar o que já aconteceu, colocar agora numa realidade presente e prever o que vai acontecer no futuro. Então, no momento, eu pego o meu orçamento, que eu planejei para o ano todo, e verifico, nesse momento eu estou alcançando aquilo que eu planejei, nesse momento eu estou realizando aquilo que eu projetei como estaria realizando, se não, eu devo buscar correções e verificar. Eu estou a maior ou a menor? Eu estou atingindo além dos objetivos ou estou abaixo dos objetivos? Se eu estou abaixo, isso é preocupante, eu devo buscar alcançar. Porque à medida que eu elaboro um orçamento, eu elaboro também um ponto de equilíbrio, eu sei qual é a lucratividade. Se está abaixo, vai me causar problemas. Se está além, eu devo ajustar o meu orçamento, eu devo adequá-lo a essa realidade de demanda que está surgindo. Então eu previ vendas de 10 mil unidades, mas estou vendendo 12, 15. Se isso continuar dessa forma, no semestre seguinte, toda a minha estrutura de orçamento, de matéria-prima, por exemplo, e de produção, tem que ser revista, para que eu alcance aquela quantidade, aquele volume de vendas, para que eu mantenha a minha produção para vender aquele volume que está sendo necessitado no mercado. Então, isso tudo tem que ser objeto do gestor financeiro. Ele deve estar atento a essas situações, ao gestor da organização como um todo, para que as realidades sejam adequadas àquilo que está acontecendo.
Tá? Então é importante nós lembrarmos que as organizações elas não estão isoladas do mundo. Ao seu redor existe toda uma complexidade. Tem concorrentes, tem os seus clientes, a demanda pode ser maior ou menor. Então eu devo adequar a minha realidade orçamentária àquilo que está acontecendo ao meu redor. A forma como o meu ambiente está reagindo aos meus produtos. Tudo isso são fatores importantes que devem ser levados em consideração durante todo o tempo, durante todo o processo de produção, durante toda a vida da organização. Então, isso é muito importante, não é, professor Gilberto? É verdade, professor Ronilson. O senhor comentou agora a respeito de uma situação em que a empresa consegue um volume de vendas maior do que o orçado, né? Então, existem situações na empresa, por exemplo, onde você tem uma perspectiva de aumento de venda, mas para que você consiga atingir esse aumento de venda, você tem que comprar matéria-prima inicialmente. Então, o gestor financeiro ele tem que ter essas informações para que no momento que ele vai ter que aumentar a aquisição de matéria-prima, muitas vezes pode não ter recurso suficiente em caixa em função de algum outro investimento. E se ele tiver essa informação antecipada, ele consegue buscar recursos no mercado com a maior facilidade ou com uma taxa de juro mais baixa. Ou até mesmo negociar com o fornecedor um prazo maior para pagamento. Porque sem essas informações, muitas vezes vai estar administrando ao vento, ou acaba tendo um custo financeiro maior para a empresa, com uma negociação às vezes não tão adequada. Ou seja, ele pode repassar informações para o pessoal de compras para dizer, por exemplo, olha, nós vamos ter uma dificuldade financeira daqui a 15 dias. Então, as próximas compras a gente tem que tentar buscar um prazo de pagamento maior, mas é óbvio, sem mexer no preço, no custo da mercadoria. Então, são informações estratégicas que o próprio orçamento já nos fornece. E no desenrolar aqui da disciplina, a gente vai ver outras formas de fazer uma análise para que a gestão financeira seja realmente eficiente. Sim, com certeza. Um outro fator importante também que o orçamento propicia para o gestor financeiro é a visão. Se o mercado está consumindo mais do meu produto, eu posso também aumentar o preço. Eu posso trazer a minha demanda para aquela realidade tendo uma lucratividade maior por unidade. Claro que isso tudo faz parte de uma política que tem que ser adotada pela organização e de uma visão de curto, médio e longo prazo. Porque se eu aumentar o preço do meu produto, eu sei que uma determinada faixa do mercado também não vai consumi-lo, né? Então, mas tudo isso pode ser levado em consideração a partir da perspectiva do orçamento, a partir da perspectiva do orçamento empresarial, tá? A nossa próxima questão é inquirido qual a diferença entre planejamento e controle, tá? A resposta seria claro que, lembrando que essas respostas são colocações que nós estamos fazendo. Você pode ter uma colocação diferente e nós iremos aceitar, desde que esteja enquadrada dentro dessa realidade que nós estamos discutindo aqui em sala. Tá? Então, enquanto o planejamento envolve a fixação de objetivos e a elaboração de vários orçamentos para alcançar esses objetivos, o controle envolve as medidas tomadas pela administração, para aumentar a probabilidade de que os objetivos fixados na etapa de planejamento sejam atingidos e que todas as partes da organização estejam trabalhando juntas na direção desses objetivos. Ou seja, enquanto o planejamento envolve objetivos, metas a serem alcançadas, os controles são as formas de gerirmos o que está acontecendo para saber se aqueles objetivos, aquelas metas serão alcançados ou não. Os controles é que vão nos dizer se aquilo que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado, se aquilo que está sendo feito está dentro daquela realidade prevista, ou se a realidade se modificou e eu vou ter que fazer adequações. Então, tanto o planejamento complementa o controle e o controle complementa o objetivo. É indo e vindo. Um vai complementando o controle complementa o planejamento. E um vai ajudando o outro. Um vai chegando e corrigindo eventuais problemas que houverem. Essa singularidade, essa condição de comunicação que existe entre os dois é fundamental. Vocês não devem imaginar que, porque você fez um planejamento, tudo vai dar certo, tudo tem que ser da mesma forma que está no planejamento. Não. Você faz um planejamento para se adequar a uma realidade. Claro que no planejamento você vai buscar o alcance de determinadas metas, mas você deve analisar a situação de mercado para medir se o seu planejamento está dentro da realidade ou não. É isso, professor? Exatamente. E complementando, professor, as empresas costumam trabalhar, e os órgãos públicos também, quando trabalham com orçamento, entre o orçamento no orçado e juntamente já uma coluna ao lado do realizado, que seria a questão do controle, onde você vai ter o quanto você estimou de vendas, por exemplo, e o quanto que você realmente
vendeu no período. Ou seja, você já está fazendo o controle, já está avaliando se você atingiu o objetivo. E muitas empresas, muitos órgãos já começam a trabalhar com algumas ferramentas um pouco mais avançadas, com metas dentro de cada setor, dentro de cada área ou em vários segmentos dentro da empresa. Uma das ferramentas bastante difundida é o BSC, o Balance Scorecard, que auxilia a empresa a atingir os objetivos, onde cada servidor ou cada funcionário, cada área tem uma meta estabelecida e é feito o acompanhamento para ver se aquela meta está sendo atingida. É isso aí, professor. Vamos à nossa próxima questão. Defina orçamento empresarial. Tá? Orçamento empresarial, uma definição simples seria, é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro. Ou seja, o orçamento empresarial é planejar aquilo que nós esperamos alcançar no futuro. Nós não partimos disso de um sonho ou de uma imaginação, nós partimos disso a partir de dados que nós temos dentro da organização. Então eu sei, por exemplo, nesse mesmo período, no ano passado, eu vendi X. Bom, o mercado está crescendo, cresceu 10%, então eu vou botar X mais 10%, deve ser o que eu devo alcançar de vendas nesse próximo ano. Ou, não, eu fiz um investimento em marketing, eu acrescentei outros produtos. Então, você altera e vai adequando para você buscar essa informação mais precisa possível, do volume de vendas que você pretende atingir naquele período, tá? E a partir dali você tem custos de produção, você tem matéria-prima, mão de obra, tudo que estiver envolvido no processo produtivo orçado, para que você saiba com a maior exatidão possível o que vai ser utilizado, o que você vai necessitar, o que você vai ter que ter preparado em cada trimestre, em cada mês, ou em cada semestre, para que você alcance os seus objetivos, para que você chegue ao final daquele período com as metas alcançadas. Não é isso, professor? Exatamente. Perfeita a explanação, professor Ronilson. Bom, aqui agora vamos tornar a situação um pouco mais complexa. Nós colocamos uma situação aqui, né? Com base nos seguintes dados, resolvam as questões 5, 6 e 7. A empresa X produziu, no ano de 2013, a seguinte quantidade de itens. No primeiro semestre, 10 mil itens. No segundo semestre, 15 mil itens. No terceiro semestre, 20 mil itens. No quarto semestre, 30 mil itens. Bom, a partir dessa produção, nós queremos saber, considerando que a empresa X vem tendo uma média de crescimento de 10% ao ano na sua produção e que o preço de venda é de R$10 a unidade, e que se mantém um estoque final de 20% do seu orçamento de vendas do trimestre seguinte, elabore um orçamento de vendas para o ano de 2014. É isso aqui que nós queremos. Aqui já está apresentada a resposta, né? Mas o que nós queremos que você faça é isso, um orçamento de vendas para o ano de 2014. Então nós temos as vendas orçadas no primeiro trimestre, em 11. No segundo trimestre, 16.500. No terceiro trimestre, 22 mil. No quarto trimestre, 33 mil. Vejam que você tem 10 mil no primeiro trimestre, que com mais 10% vai para 11 mil. Tá? Então tivemos um crescimento de 10%, acrescido a cada um dos trimestres. Tá certo? Como o preço de venda da unidade é de 10, como lá está exposto, então nós temos vendas totais de R$110 mil no primeiro trimestre, 165 mil no segundo trimestre, 220 mil no terceiro trimestre, 330 mil no quarto trimestre, certo? Esses seriam os volumes de vendas para o ano de 2014. A questão seguinte é, vamos fazer agora um orçamento de produção para o ano de 2014. Bom, nós já temos as vendas orçadas na planilha anterior. Nós temos 11 mil, 16.500, 22 mil, 33 mil, tá? Então agora vamos ver. O estoque final desejado em produtos acabados, se vocês se lembram, aqui, o estoque final desejado é de 20%, tá? De vendas do trimestre seguinte. Logo, nós teremos 16.500, 20%.
E assim vai. Aqui e aqui. E aqui nós consideramos para o trimestre seguinte, né, esse valor. Certo? Então nós temos aqui 3.300 o estoque estimado, 4.400 para o segundo trimestre, 6.600 para o terceiro e 2.420 para o último. Certo? As necessidades totais seriam os 11 mais os 3.300, que dariam 14.300. A mesma coisa aqui no segundo trimestre, terceiro trimestre também a mesma coisa e no quarto trimestre também. Menos o estoque inicial de produtos acabados, no nosso caso aqui de 10%. Então nós tínhamos 2.000, de 20%, perdão, 2.000 mais 3.300 no segundo trimestre, 4.400 no terceiro trimestre e 6.600 no quarto trimestre. O que nos dá aqui um total de 12.300 para o primeiro trimestre, 17.600 para o segundo. Vai ser o quê? Vai ser os 14.300 menos os 2.000, vai dar 12.300. 20.900 menos os 3.300 vai dar 17.600. 28.600 menos 4.400 vai dar 24.200. E 35.420 menos 6.600 vai dar 28.820, tá? Então, a produção exigida seria essa. E essa aqui seria o orçamento de produção para essa organização, para essa empresa, né? Então, aqui coloca o estoque inicial de cada trimestre idêntico ao estoque final do trimestre anterior. E vamos agora para a sétima questão. Um orçamento de mão de obra para o ano 2014, certo? Então, nós temos que a produção exigida vai ser de 11.000 no primeiro trimestre, 16.500 no segundo, 22.000 no terceiro e 33.000 no quarto. Bom, cada hora de mão de obra nós colocamos cada produto, cada unidade dessa vai ser produzida, vai levar 0,10 minutos, né? Digamos assim, 10 minutos de mão de obra. Vai ser o tempo gasto para a produção de cada unidade. 10, 10, 10. Bom, o número total de mão de obra necessária para 11.000 unidades seriam de 1.100 horas. Tá? Que seriam 11.000 vezes 0,10 de cada unidade produzida. Então, daria 1.100 no primeiro, 1.650 no segundo, 2.200 no terceiro e 3.300 no quarto, certo? No quarto trimestre. O custo de mão de obra direta é de R$20 a hora, por hora. O custo de mão de obra direta por hora é de R$20 a hora. Então, nós vamos ter R$20 em todos os trimestres. Lembrando sempre que esse é um cálculo de média. Então, a mão de obra ela pode ter uma variação, aí você pode ter aumento de salário, você pode ter que um período da mão de obra está mais caro, outro está mais barato. Então, na média, digamos que foi 10 centavos um minuto. Então, nós teremos o custo de mão de obra direta para o primeiro trimestre de 22.000, que seria o quê? 1.100 vezes R$20 a hora, daria 22.000. No segundo trimestre, seriam 1.650 vezes 20, 33.000. No terceiro trimestre, nós teríamos 2.200 vezes 20, que daria 44.000. E no quarto trimestre, nós teríamos 3.300 vezes 20, que daria 66.000. Ou seja, nós teríamos 82.500 unidades produzidas, 8.250 horas, a um custo total de 165.000. Esses seriam os valores. Assim, deve ser expressa essa questão. Você pode se utilizar de uma outra forma, como nós colocamos ali em situações onde você tem uma linha, você coloca na frente o total, dá no mesmo. Ou se quiser usar a planilha também está correto, né? Mas os números devem ser esses, porque com base no que foi ofertado lá atrás em termos de proposição, esse seria o resultado que seria alcançado ao final. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente, professor Ronilson. Ressaltando que essas informações, quando for executar o orçamento, elas têm que ser o mais precisas possíveis. Vou buscar essas informações com a maior exatidão possível dentro da empresa, para que o resultado do orçamento seja bem próximo da realidade.
E incentivar vocês que atuam nas empresas e que trabalham nessa área financeira, que utilizem essa ferramenta do orçamento no dia a dia, porque ela acaba sendo uma ferramenta que vai auxiliar em muito e vai facilitar o trabalho de vocês e propiciar assim, que a empresa possa planejar realmente as suas atividades e obter um retorno maior, né, financeiramente. Bom, nós estamos aqui é uma aula, né? É a nossa primeira aula de planejamento financeiro. É uma introdução. Vocês podem pesquisar, a internet tem disponibilidade para isso. Essa atividade vai ficar postada ficou postada durante essa semana toda. Vocês tiveram a oportunidade de realizá-la. E agora aprofundem o conhecimento, pesquisem, vejam mais ferramentas, podem fazer sugestões. Mandem para a gente aí pelo WhatsApp também. Da sala de vocês, pesquisas que vocês fizeram, para que nós possamos discutir isso aqui, discutir em fóruns, né? E nós temos essa atividade para ser resolvida durante essa semana e o que está também postada no AVA, não é isso, professor Gilberto? Exatamente, professor. Incentivar realmente vocês a pesquisarem um pouco mais, buscar informações sobre a questão financeira, sobre a funcionalidade dos orçamentos. Vocês pesquisando, vocês vão identificar o quanto realmente ela é útil para vocês na gestão financeira das empresas. Então, gente, uma boa noite, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de propiciar esse conhecimento um pouco mais sobre a gestão financeira dentro da empresa, principalmente a nível de planejamento e utilizando a ferramenta do orçamento empresarial. Boa noite, sucesso e até semana que vem. Não esqueçam de resolver as questões do AVA, tá? Boa noite.